Mas vamos lá, Fá, você, antes mesmo de ingressar nesse mundo, né, você teve o lance familiar, o lado espiritual, eu vejo que você fala muito sobre orixás, isso foi teu primeiro foco ou não espiritual? Sobre a orientação Orientando. espiritual, na verdade, eu acabei... Assim, eu sou uma pessoa, eu preciso muito da espiritualidade. Isso é algo que, se não tiver legal na minha vida, não vai para frente, né? Então, eu passei por algumas religiões na minha caminhada. Na verdade, minha avó paterna, ela era uma benzedeira, uma curandeira, né? Muito conhecida. Antigamente era assim. Ela benzia o mal de Simioto, que é uma doença que a criança nasce como se fosse um macaco, cheio de pelo. Olha. E somente o benzimento que ajudava. Que ajudava. Né? Então, a gente tem esse lado da avó Zefa, né? E as tias. E o lado da minha mãe era mais para um lado kardecista, né? Certo. Bom, mas quando eu nasci, minha mãe e meu pai, eles eram umbandista, meu pai médium de incorporação e minha mãe cambone dele. Mas até aí gente, não era tão difundido assim a Umbanda, mas fui batizada na igreja católica, tudo normal, fiz primeira comunhão. Como toda criança e adolescente. Eu fiz primeira comunhão, e aí começou a fase da adolescência, onde eu tive um encontro com Cristo, né? Olha só, um encontro com Cristo numa igreja evangélica. Jura? Olha. Então, eu me converti, fui batizada, eu era da igreja Batista. E por ali eu fiquei por muito tempo, passei minha adolescência dentro da igreja evangélica, sempre, né, eu dava culto, então assim, eu sempre estava ali no comando de algo religioso, né? Então eu dava culto para as crianças, eu trabalhava no teatro. Isso com quantos anos, Fá? Isso, eu tinha 15 anos, então dos 15, 14, 15, Entendi. Até 17 anos eu estive ali. Foi quando eu comecei a trabalhar, de 16 para 17 anos. E aí comecei a ter amigos, né? Aí você não tem mais tempo para a igreja, porque você quer ir para balada. Então, isso acabou fazendo eu ficar um pouco mais afastada. Comecei a namorar, e o namorado também não era da Não era do babado. E, enfim, até que me casei. E daí eu tive, né, depois que eu me casei, eu tive mais um encontro com a Umbanda na minha vida. Então, comecei a frequentar um centro, mas até que os meus filhos nasceram, né? O primeiro, que foi o Arthur, eu parei de frequentar, não tem mais tempo, enfim. E aí a vida, ela vai te conduzindo de uma maneira, eu falo assim, né? Quando a vida chega pra gente e quer te mostrar algo, ela põe um obstáculo pequeno na sua frente, aí você chuta, desvia, e aí a vida fala, ela não entendeu. Ela põe um obstáculo um pouco maior. Nós somos teimosos, é isso que você quis dizer. Aí você vai lá e não faz nada com aquilo. Ela fala, olha, vamos pôr um desse tamanho. E aí esse obstáculo desse tamanho chegou, que foi quando o pai dos meus filhos foi diagnosticado com um câncer no estômago. Sim. Só que nessa época... O que eu fiz? Voltei para a igreja evangélica. E aí eu abominava qualquer ajuda que não fosse da igreja evangélica. Entendi. O santinho, não quero. E ele faleceu. Aí aquele problema que era assim, eles falaram, vamos agora por um maior ainda, porque não foi o suficiente para essa guria aí. E aí foi quando, viúva, com 2 filhos pequenos, a Amanda tinha 3 anos, a Amanda já passou 1 ano da morte do pai, a Amanda estava com 6 anos. Quando a Amanda teve 6 anos, ela foi diagnosticada com um câncer. E aí, naquele momento, eu fiquei realmente sem chão. Então, várias coisas aconteceram. De vida, hein? E aí chegou lá, e aí uma pessoa chegou para mim e falou, escuta, vamos levar a Amanda num centro? E aí eu
olhei e falei, mas não, não pode. Jesus, Deus não vai admitir. E ela falou assim pra mim. Foi a Elaine. Fátima, gente, pelo amor de Deus, eu não tô querendo dizer que uma religião é melhor que a outra, mas foi algo que uma fala que ela trouxe que me fez sentido. Ela falou, sabe testemunha de Jeová? Quando a pessoa está internada e precisa receber transfusão de sangue e eles não permitem e a pessoa morre por isso, você vai deixar acontecer isso com a sua filha? E aí naquele momento eu falei, quer saber? Gente, tinha que ser um amor de mãe, né? Pela minha filha, né? Pela minha filha, eu vou pro inferno, então eu vou aceitar. Eu vou aceitar. É a mãe, é verdade. Vou aceitar. E aí eu comecei a voltar pro espiritismo, pra Umbanda, para cirurgias espirituais e tudo aí desencadeou a pessoa que eu sou hoje. Então, gente, eu iria pro inferno 1000 vezes, né? Por quê? Porque tudo isso fez eu ter uma visão diferente da religião. Então, hoje, né, a minha doutrina teológica é a Umbanda, mas eu sei que a Umbanda não é a única. Eu entendi. E eu sei que cada um vai encontrar a sua verdade na sua religião. Então Uma complementa. Pode ser na igreja católica, pode ser na igreja batista, como eu era, a igreja do Nazareno, que também me acolheu, pode ser no kardecismo, pode ser em qualquer lugar. Então, hoje, eu não tenho mais aquela visão de é só isso aqui que está certo, só isso, e fora daqui não há salvação. Então, assim, a parte religiosa foi dessa maneira.